Pessoal, olá. Hoje nós estamos diante da solenidade da Anunciação do Anjo Gabriel a Nossa Senhora. Essa é a encarnação de Deus no mundo, né? Através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é seu Filho Jesus Cristo, homem e Deus. Deus feito homem. E desde que, vamos dizer, caiu a cortina, né? Esse mistério que envolvia a nossa salvação com a presença de Cristo na Terra, o mundo se tornou hostil à mensagem de Cristo, essa é a verdade. Tanto ele se tornou hostil, como Cristo foi condenado, né? Sem culpa nenhuma, foi assassinado, e por meio de um processo fraudulento, um processo que envolveu uma agitação de massas, né? Para que gritassem, crucifica-o. Então, isso vem se refletindo na nossa história humana. Isso vem como que uma repetição contínua. A igreja hoje é perseguida, a igreja hoje é subjugada às leis dos homens, né? No sentido de que se fecha, se abre, a gente está aí no meio de uma pandemia e se estão testando vários tipos de controle. E nós estamos muito bem a par disso. Então, o que nós pretendemos com esse vídeo é contextualizar bastante, né, a responsabilidade e o reflexo da vinda de Deus na Terra. A encarnação hoje é uma festa forte, porque essa encarnação vai contrapor a tudo o que vamos dizer, trama do demônio, para desconstruir, né, aquilo tudo que Deus quer construir, que é a nossa salvação. E ele construiu isso através de uma ponte, que é Cristo, que deixou uma ponte, que é o seu vigário, em Pedro, que está fixado dentro da Igreja Católica. Então a gente já começa a observar que há todo tipo de heresia infiltrada, né? Como diz o Padre Paulo na aula de História da Igreja, maioria tendo como fonte a gnose ou gnosticismo, que mexe com a vaidade dos homens, assim como já o pensamento grego mexia, e ele vem dessa mistura de pensamento grego, né, é o helenismo, com as seitas orientais. Então a gente vive hoje uma guerra que já era desenhada, não é nenhuma novidade, já era desenhada, que é uma guerra espiritual. Eu trago para nós uma aula de Dom Estevão Bittencourt hoje, ela está na Pergunta e Responderemos, número 465 de 2001, em que Dom Estevão intitula O Ideal do Jovem Grego Pré-Cristão. E vamos tentar entender, então, à luz de alguns conceitos que eu vou trazendo aqui para nós, a que ponto nós chegamos, né? Onde nós estamos nesse momento da história? O que nós podemos fazer enquanto cristãos para ajudar, né, toda a pátria celeste, a igreja militante e a igreja padecente, por que não, lá no purgatório, a terem um encontro com esse Cristo que veio, que está aqui. Não é algo presente na história, não é um marco histórico apenas. Cristo está vivo e presente antes, durante e até a eternidade, né, de todos os tempos, tá bom? Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo, para esse assunto tão complexo, mas tão rico em ensinamento para a nossa vida, e também pedir ajuda de Maria Santíssima, porque pelo sim dela, sem invadir a vontade humana, mas mostrando que o caminho da perfeição, o caminho sem o pecado, sempre faz com que os projetos de Deus se realizem. Foi pelo sim de Maria que o projeto da minha salvação e da sua se realizou. Então, vamos pedir ajuda para ela também nessa compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. São Miguel, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A campanha da fraternidade, da qual nós falávamos aí durante essa quaresma, paramos num determinado vídeo, porque achei que já era suficiente. Isso pode ser se encerrado nesse vídeo também, porque agora a gente já entra em Domingo de Ramos e a gente tem uma concentração diferente, né, da nossa prática cristã, da nossa prática de fé, e que deve nos levar a uma maior interiorização e silenciar bastante esses assuntos terrenos, mas ainda estamos nesse tempo. Então ela serve muito para a campanha da fraternidade, porque na verdade ela trouxe questões bíblicas e questões da nossa salvação pervertendo, fazendo com que essas questões fossem sobrelevadas por uma ideia de fraternidade, em que tudo perdoa e tudo acolhe, na diversidade nos tornamos um. Então isso é totalmente contra ao que Cristo veio sacrificar, né? Que veio oferecer um sacrifício perfeito, que é Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, para que nós fôssemos resgatados da situação de pecado, e não para que nos amássemos e não nos importássemos com a situação de pecado. São duas coisas diametralmente opostas. Eu amar um pecador e não amar, odiar o pecado, porque o pecado leva o pecador que eu amo para a morte eterna. Então, é muito claro, tem uma visão geral, né, do texto base da campanha da fraternidade, que ela não se importa com a condição espiritual, né, das pessoas. Ela não fala em conversão, ela não fala em pecado. Então, para que Cristo se encarnou e sofreu? Né? Se bastava o amor de Deus para salvar, é que eu tenho que refletir o amor no meu próximo e aceitar meu próximo como ele é. Então, por que a igreja sobrevive a tudo? Porque Cristo está na igreja. Né? E por que Cristo não quer condenar, mas quer salvar? Porque Ele já veio pagar o preço. Mas quem não aceita o preço, mesmo assim custou esse preço. E custando esse preço, está debaixo da misericórdia agora. Mas depois vem o preço cobrado na justiça. Devolve. Se você tem capacidade de superar o que Deus é, tenta devolver esse preço quando morrer. Porque nós aqui vivemos uma luta para devolver esse preço agora. Né? Para nos configurarmos a Cristo, para atendermos esse chamado, essa paga, esse resgate que antigamente era a inserção, né, do jovem pela circuncisão no povo hebreu. Agora Cristo é o resgate, Ele é a oferta, Ele não pode ser posto de lado. Todo o sofrimento e aniquilamento humano que Ele veio dar. Bom, então tudo isso é uma invasão desse conceito, desse gnosticismo que se dissolve em várias outras heresias modernas, né? Tem várias heresias, a gente pode falar aí do protestantismo, a gente pode falar até do marxismo, como o Padre Paulo ensina, e vamos ver se a gente consegue chegar até lá nesse vídeo, mas não tem problema, se a gente não conseguir, a gente vai fazendo outros até a gente conseguir chegar, tá bom? Porque é muito importante a gente ouvir Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt é um excelente professor, vejam bem o que ele diz aqui. Ele está trabalhando com o fundo da cena do Evangelho, em contraposição a esse pensamento grego, ao pensamento ainda pagão, né? Porque os gregos, lá como a gente viu no Evangelho do dia 21, vão perguntar a Cristo, pedem para falar com Cristo, se interessam por Cristo, aderem ao monoteísmo pregado por Cristo, né? Vem em Cristo esse único Deus. Então, eles pedem a presença de Cristo e depois a gente lembra da resposta. Provavelmente vocês vão lembrar porque vocês devem ter ouvido o Evangelho. Mas Dom Estevão nos diz assim: para entender devidamente o cristianismo, é de grande importância conhecer o pensamento e o modo de viver do homem grego pré-cristão. Na verdade, este aspirava à prática das virtudes humanas, mas era prejudicado em seu ideal por duas lacunas: a religião oficial politeísta, que amedrontava o indivíduo, e o elitismo, que restringiu os valores humanos à categoria dos cidadãos mais aquinhoados, sendo desprezados escravos os criminosos. O cristianismo respondeu aos anseios do homem antigo, propondo-lhe a surpreendente notícia de que há um só Deus, que primeiro nos amou e faz de todos os homens uma só grande família. Então, para compreender em sua plenitude a mensagem cristã, faz-se mister conhecer esse fundo de cena, ou o ideal humano e religioso do homem grego pré-cristão. A consideração deste põe em relevo o que há de específico na mensagem cristã. Dom Estevão começa falando desse ideal. Vamos lá. Quem pergunta qual é o ideal do jovem grego ou helenizado, aquele que misturou, né, a cultura grega com a cultura oriental, do século I da nossa era, encontra a resposta nos escritos dos filósofos e demais escritores, que traçaram as linhas da boa educação do jovem de cultura grega. Este devia tender a um humanismo
bom e belo, sendo belo não somente o comportamento ético, mas também o físico do indivíduo. Nessas circunstâncias, né, o filósofo Sócrates sai prejudicado, né, porque já era um jovem bom e reto, mas era feio, como o Estevão falou. Então daí já vem vamos dizer, uma incoerência nisso, né? Nem sempre, olha Sócrates quem é. A racionalidade deveria... Gente, tem as palavras gregas entre parênteses, eu não vou fazer vocês passarem essa vergonha comigo aqui de me ouvirem falar grego, né? Então, estou pulando, tá? A racionalidade devia perpassar toda a conduta do cidadão, levando à virilidade. Em suma, o grego estimava a ordem, a harmonia e a beleza. Então vejam que Deus chama o homem na sua ignorância, né? Porque quando eu cultivo vários deuses, eu estou querendo saber que personalidades podem me representar como ser humano, as quais eu estou abaixo. Então eu crio figuras míticas que vão me ajudar a me conduzir nessas ideias de ordem, harmonia, beleza, né? Porque senão a ira do Deus tal vai acontecer, senão tal coisa acontece. Ou então Deus abençoa, o Deus tal abençoa, dá o fruto da terra. Então é todo um buscar de Deus que está em Cristo. Por isso tão importante essa reflexão no dia de hoje, da encarnação de Cristo, né? Quais seriam as diretrizes desse ideal, então? Primeiro, seriam a reverência aos deuses. Dom Estevão nos explica que a religião era oficial. Não havia ateísmo. Então, ao homem era necessário, para que ele desenvolvesse suas virtudes, ele ser um ser religioso. Competia, pois, a todo cidadão praticar o culto dos deuses. É por isso que muitos cristãos foram perseguidos, porque não quiseram render esse culto dos deuses, né, que invadiu aí o Império Romano, que conquistou o Império, né, e aí ele foi invadido por essa cultura desse culto aos deuses. Em contraposição ao que o povo hebreu já trazia, né, que era já habitante do lugar onde o Império Romano se estabeleceu, que é a cultura do monoteísmo. Então ali se criou uma convenção de um não invadir o outro pelo bem. Mas quando Cristo veio apontar as falhas do sistema judaico, o sistema judaico pediu arrego para o romano. E aí ele se juntou com o inimigo para quê? Para conspirar contra aquele que conspirava contra aquela elitização, que não deixava de ser a mesma elitização dos gregos aqui, dos judeus. Então, porque também havia uma elite lá dentro. Então vejam bem como o demônio, ele consegue construir todas as contraposições a Deus ao longo da história. Hoje nós temos aí o gnosticismo, com o marxismo comendo solto nas suas várias modalidades, né? Então vamos lá, vamos entender que culto era esse. É preciso dar aos deuses o que lhes é devido, exercendo assim a virtude da eusébia, reverência, que era uma subparte da justiça. Os governantes eram especialmente encarregados desse dever. Por quê? Porque fazia parte ter a reverência aos deuses. Não se era um governante sem cultuar os deuses, né? Isso na Idade Média tomou, vamos dizer, um parâmetro centralizado no Deus único, porque o rei era lá o ungido de Deus, né? Então, vejam bem como teve a humanidade depois da vinda de Cristo teve um upgrade e agora a gente retorna por conta de toda a conspiração que veio acontecendo ao longo dessas décadas. Óbvio que Deus não dorme, muito menos o demônio. Então, como ele é o príncipe desse mundo, ele vai usando tudo para poder minar a presença de Deus até nesses governos. Mas lá no pensamento grego isso era importante. A presença de Deus, né, como uma subparte da justiça. Então o governante era justo na medida em que ele rendia culto aos deuses. O culto divino havia de ser acompanhado de um comportamento ético adequado, viu? É porque ele equalizava o ser humano, né? Então aí vem a palavra, né? Conhece a ti mesmo, tal é a norma do oráculo de Delfos. Este princípio significava conhece a ti mesmo como homem mortal e não um Deus. Não queira ser como Deus, né? Há um abismo entre os homens e os deuses, pois não são da mesma estirpe. Daí se seguia que o homem não devia aspirar coisas muito elevadas. Não queiras, ó minha alma, aspirar a uma vida sem fim, vai dizer Píndaro. E ele está falando dos filósofos gregos, tá? Aristóteles afirmava que a imortalidade é um vão objeto do desejo humano. Ética a Nicômano, né? No terceiro A. O filósofo exorta seus discípulos a tornarem-se imortais para assemelhar-se aos deuses mediante a contemplação praticada neste mundo mesmo. Então era através da contemplação que o homem se assemelhava a Deus. Que interessante, né? Hoje nós contemplamos todas as coisas criadas e vemos a presença de Deus em tudo que foi criado. Mas é o que eu falo, por isso Jesus é a plenitude dos tempos, porque ele nos ajudou
a significar todos os desvios que pudéssemos ter sem a presença do Verbo encarnado, né? Por conseguinte, requer que o homem baixe a cabeça, aceite sua sorte e não ceda à arrogância. A desmedida que quer ultrapassar seus limites é sempre punida pelo Deus que está acima dele. Então ele nunca vai se igualar a Deus, né? Então o homem não pode ser arrogante, porque ele está sempre numa condição inferior. Aí Dom Estevão pega mais um item, né? Um é o conhece a ti mesmo, né? Que é justamente você saber a sua pequenez, e a outra é em tudo ele depende dos deuses, né? O homem em tudo depende dos deuses. Entre todos os homens não encontrarás um só que possa escapar do destino para o qual um Deus o leva. Ou seja, o homem já tem um destino traçado. Isso tá... bom, não, ele faz uma citação aqui entre parênteses também, mas eu vou pulando essas citações só para vocês conhecerem o pensamento. O homem não pode chegar à felicidade ou à glória sem o auxílio dos deuses. Ajax, que quis dispensar a ajuda de Atenas, provocou sobre si a implacável cólera de deusa. E no item C, Dom Estevão nos lembra: cumpra os juramentos, pois estes são proferidos com a invocação dos deuses. E em caso de perjúria, ou seja, você não cumpriu um juramento, o homem atrai sobre si a maldição dos deuses. Né? Então o homem estava ali sempre numa proporção muito distante do Deus, né? Mas ao mesmo tempo se equalizando enquanto homem virtuoso para que não seja castigado. Então tinha a ideia dessa punição. Né? Quanto aos deveres da família e da convivência social, os genitores deveriam ser tratados, né, com respeito, né, e os anciãos também mereceriam particular atenção, e o cidadão posto em perigo, e além de tudo os mortos. Existe uma especial reverência aos mortos, porque é necessário derramar sobre seus túmulos as libações ou oferendas necessárias à sua existência reduzida a espectros. Então vejam, né, que o resgate da vida humana ali se dá por uma ritualística, em que nenhum Deus ia ali fazer isso, né? Nenhum Deus ia ali se colocar como nenhum Deus ia morrer, né? Então vejam, né, o contraponto de tudo que Jesus veio resgatar. Ele que veio se tornou um homem. Então a amizade, sobre as amizades, a amizade cabia papel de relevo na sociedade antiga. O jovem devia escolher seus amigos entre os jovens de sua categoria social. Então isso já excluía, já criava esse elitismo que Dom Estevão está falando no início, né? Era nos estádios ou ginásios vedados aos escravos que se teciam as amizades, ou seja, os lugares do aprendizado, do conhecimento, né? Não frequentes os maus, mas sempre os bons, com estes tão somente as de beber e comer, só te sentarás junto deles, só poderás deles aprender coisas boas. Então, essa troca de conhecimento. Então, eu só me uno àqueles que podem acrescentar algo à minha vida. Eu não desço àqueles que não podem me dar nada. Eu não posso nem servir alguém que não pode me dar nada, né? Porque isso me inferioriza. Essa é uma cultura elitista. Uma vez escolhido o amigo, eu preciso ajudar, socorrer e perdoar-lhe. Né? Então, aquele amigo eu sou responsável por isso. E os demais não tenho nenhuma ligação com eles. Com relação à prática das virtudes humanas, já falamos, o humanismo bom e belo, compreendia outros sim as demais virtudes humanas, como a continência, né? É você ter o autodomínio, a continência, a modéstia, o autodomínio, a coragem, a justiça. Mais vale a pobreza na justiça do que a riqueza na injustiça, que outra citação, sofre com glória. Né? Então, tudo voltado realmente a uma virtude. Então, é uma coisa até louvável. Né? Só não encontra o autor, o autor desses pensamentos, né? O autor real desses pensamentos, né? Que incute já no nosso coração a busca dele. O retrato assim traçado não deixa de ser digno e respeitável, diz Dom Estevão. Pergunta-se, porém, que podia faltar a um homem assim educado? Que poderia levá-lo a aceitar outro ideal de vida? Né? Então ele está falando de que se você tem toda essa sistemática pronta para que você viva a sua vida bem, boa, né? O que precisa mais, né, para que isso seja mudado? Onde Jesus pode interferir numa cultura dessa? Dom Estevão aponta duas lacunas nesse pensamento grego. Que esse pensamento ele vem sendo resgatado pela alta cultura. Né? Então as pessoas gostam de se denominar, e aí, claro, vem a gnose, né? Mas gostam de se denominar detentoras de um conhecimento alto da cultura grega, helenística, né? Do estoicismo, que é o desapego, a impassibilidade. Elas gostam de meditar, fazer mantras, né? Alcançar tudo por si, mas no fundo, é o homem centralizado em si. De mim depende a reação do Deus.
Deus, ele vem nos visitar e nos salvar quando ainda somos pecadores, quando não correspondemos ao seu amor. Então, é claríssima a diferença entre o pensamento grego e o pensamento cristão, porque é o pensamento de um Deus misericordioso que usa da misericórdia para não ter que fazer a justiça. Porque a misericórdia sem a justiça é só uma ideia, não é? A misericórdia vem a partir do momento em que eu não quero aplicar justiça. E quem não abre mão do seu modo de vivendi para agir conforme a justiça e gozar da misericórdia, acaba sem a misericórdia gozando apenas da justiça. Se é que você pode dizer gozando, mas é sofrendo a justiça. Por quê? Porque existe uma lógica, uma ética, uma ordem na vida humana. A vida humana ela não está desatrelada fora dos trilhos, né? A vida humana ela tem uma conduta certa. Ora, como é que eu vou vestir uma calça se eu fecho o botão e o zíper antes? Aí eu vou tentar vestir a calça, então as coisas têm uma ordem. Tudo na vida mostra que tem uma ordem. As plantas primeiro são uma semente, depois elas brotam com o tempo em determinadas condições, depois elas crescem, dão seus frutos. Elas não começam já brotando, dando fruto. Não, existe todo um trabalho de plantação, né? Então, tudo tem uma ordem. Então, essa anarquia que o mundo quer viver é a anarquia que vai levar eles para a ruína, para a ladeira, como vai dizer Monção de Laços aqui nesse livro. Então, vamos lá. Então, a primeira lacuna é a insuficiência das concepções religiosas. Dom Estevão diz assim, na visão clássica, os deuses são felizes e os homens são fadados à infelicidade. Os deuses são todos poderosos, os homens dependentes. Os deuses são imortais, os homens são mortais. A precária condição dos homens não move os deuses, que lhes são distantes e indiferentes. Encontram-se amargas queixas na literatura grega, onde se lê não raro a maldição do homem sobre o dia em que nasceu. Que fazer? Como escapar do arbítrio dos deuses, né? Dom Estevão ele fez doutorado em filosofia lá em Roma. Então ele estudou nas escolas, né, e leu os documentos mais profundos sobre filosofia. Dom Estevão é um homem estudioso, ele pode muito bem nos dar essa aula, né? Que fazer, né? Como escapar do arbítrio dos deuses, né? Como que esse povo conseguia ter uma felicidade, né? Como que Deus criou um mundo tão belo, tão bom, né? E o homem perverte esse mundo e ainda acredita na própria infelicidade. A resposta ideal consiste em tentar vencer a timidez e procurar assemelhar-se aos deuses. Como? Platão responde mediante a contemplação. Esta realiza uma deificação, né? Theopoiesis. Sim, mas como é difícil. Né? Então, Dom Estevão fala que existe uma distância intransponível para o homem, que com a contemplação ajuda ele a ter mais felicidade. Ora, Jesus ultrapassa muito a contemplação. Jesus nos ensina a ser um com Ele, trabalhar com Ele, pegar no arado junto com Ele. Ele pega junto com a gente. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que Deus é esse que veio para servir, não para ser servido? Que Deus é esse que não veio para ensinar o temor, mas o amor? Que Deus é esse que nos ensina a nos salvar pela prática de socorro ao próximo e não ao Deus? Eu não estou socorrendo o Deus nas necessidades egolátricas desse Deus. Eu estou socorrendo ao próximo, na condição de um igual a mim, que precisa também conhecer esse Deus para ser salvo. Que bonito, né? A ideia de São Francisco, amar a Deus nos outros. Então não, para Sócrates, para Platão não. É só mediante a contemplação. Né? Eu tenho que me assemelhar a Deus mediante a contemplação. E vem o elitismo, né? Com uma outra insuficiência dessa concepção. O ideal assim traçado era elitista e aristocrático. Deixava excluídos milhares de pessoas pobres de corpo ou de espírito, o escravo indigente, o trabalhador braçal. Quem não tem o suficiente para viver, não pode dar-se ao luxo de cultivar a virtude dos aristocratas. O ideal, portanto, diz respeito a uma minoria apenas. Essa minoria que a gnose prega, né? Que é o conhecimento resgatando aquela faísca de Deus que tem em cada ser humano. É o conhecimento, a contemplação de Deus que me resgata. E aí a gente vai para o pecado original, que era o quê? Vai conhecer o bem e o mal. Sereis como deuses. Vejam bem a semelhança da isca jogada pelo demônio na gnose, que está na raiz de todo o mal que nós vivemos hoje. Então o homem nunca, jamais, dou minha cara a tapa se o homem conseguir alcançar a felicidade e o bem-estar nisso. O homem é capaz de alcançar a felicidade e o bem-estar no sacrifício, na dor, na renúncia, mas não é capaz de alcançar nessa cultura, jamais conseguirá.
Porque Cristo, Deus lá na nossa concepção de ser humano já disse que não era o caminho. Não vai por esse caminho. Não quer dizer assim, viva na ignorância, não é isso. Né? E viva não se pautando nos seus próprios méritos. Não é pela sua contemplação, né, na sua meditação budista. Não é assim que você vai ascender a Deus. Não é. É muito mais simples na verdade, tá? As pessoas não querem, por quê? Porque requer essa mistura. Requer você sair do seu elitismo cultural. Né? Requer você ser simples e humilde. Não rechear sua vida de conhecimento e sair pregando o seu conhecimento para todo mundo como se você fosse uma alma elevada mais próxima de Deus. A gente vê isso muito, muito, muito em tudo, inclusive no mundo católico. Né? Pregar o conhecimento, né? Mostrar que tem conhecimento. Isso é muito triste. Isso não é cristão, nem católico. Vê-se logo aí o contraste com a mensagem cristã. E aí ele vai citar São Paulo aqui, né? E a gente depois pega ali a carta de São Paulo, que eu quero ler um trechinho com vocês. Dom Estevão diz que o quadro ideal do jovem grego e do cidadão helenista não deixa de exprimir a aspiração do ser humano à dignidade e à nobreza éticas. Todavia, o homem deixado assim não conseguiu chegar ao termo de suas aspirações. Era preciso que o próprio Deus lhe viesse ao encontro, mediante a revelação da Boa Nova. Vejamos, pois, como o cristianismo aperfeiçoou e completou os anseios do homem pré-cristão. E aí Dom Estevão vai falando do conceito de Deus, da noção da criação, Deus e o homem, a escatologia individual, e faz um bom resumo, né? Fala também do destino. E eu vou pular porque nós estamos aqui na festa da encarnação. Por que eu vou pular? Porque Dom Estevão já nos introduziu, vamos dizer, o básico para a gente entender o quão distante essa cultura está do nosso ensinamento. Só pegando a Bíblia, a gente já consegue vislumbrar bastante coisa. Escutem aqui o que está na carta de São Paulo aos Coríntios. Na primeira carta, tá? No capítulo 1, versículo 17 em diante. Vai dizer: com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou loucura a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ele está se referindo a Cristo, né? O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. Por quê? Porque Cristo pregava a salvação e dizia que ia sofrer. E ele já escandalizou primeiro os apóstolos, né? E depois se transfigurou para mostrar quem ele era. Ele era Deus. Ele se fez homem pelo sim de Maria. Ele veio nos salvar. Ele veio desconstruir toda a autossuficiência e soberba humana que busca sabedoria por si, cria deuses, uma fantasia que não existe. E que hoje vem nos visitar para destruir a Santa Igreja de Cristo. Então a encarnação do Verbo, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, deve nos levar a refletir, como eu já disse em nossas mídias hoje, o nosso real valor. Nós somos uma ínfima partícula em toda a criação, mas toda a criação, nos ensina São Tomás de Aquino, foi feito na minha perspectiva e na sua. Você imagina, todo esse universo que existe foi feito na minha perspectiva, para mim. Porque eu sou o ápice da criação, você é o ápice da criação. E tanto nós somos que Jesus veio, se fez homem para me resgatar e te resgatar. Ele não ia resgatar uma poeira insignificante que tenta se elevar a Deus pela contemplação, não. Ele veio resgatar o que era dele. Eu vim para os que eram meus, né? Eu vim para o mundo, mas eu sou a luz do mundo. Não é Lúcifer a luz do mundo. Não é esse gnóstico Lúcifer. Lúcifer é o pai da gnose. Não foi ele que veio para o mundo, foi Cristo que veio para o que era seu. Ele é a luz do mundo.
E o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? Se deixar crucificar, nessa semana que vamos entrar em Ramos, né? Hosana ao filho de Davi, aquele que já era predito antes de todos os tempos. Ele é o predestinado para a salvação humana. Não existe contemplação e nem ascendência por si mesmo. Isso é um ledo engano plantado pelo demônio. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebeste o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prodigiosa, porque quem aderiu a Cristo foram os mais humildes e os mais simples. Os pobres mesmo. Os pobres, aqueles que não tinham nada nesse mundo, né? Por isso a pobreza, por isso é tão importante essa pobreza que é espiritual, sim, mas aqui era material, porque nessa época tinha essa questão elitista, tanto do judaísmo quanto dos gentios, né? Então vamos lá. O que é loucura no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. Pega um pobre de Bíblia na mão falando do Evangelho para você, você vai ver que sabedoria. Ele não estudou filosofia, teologia, ele não sabe Sócrates, Platão, Aristóteles, mas a sabedoria, essa loucura. É o que chamam de obscurantismo, né? Idade das trevas. A loucura do mundo, Deus escolheu para confundir os sábios, aqueles que se acham sábios, estão cheios de si. E o que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil, desprezado, o que não é, que pelo mundo considera nem como sendo nada, né? Deus escolheu para reduzir a nada o que é. Gente, São Paulo aqui está dizendo assim, sabe aquilo que você acha que é nada? Deus usa para fazer você ser nada. Fantástico. A fim de que nenhuma criatura se possa vangloriar diante de Deus, porque é Deus que dá as coisas. Foi Deus que veio trazer esse conhecimento. Conhecimento e a sabedoria é Ele. Não vem de um homem, não vem de uma ideia, não vem de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, não vem de Epícoro, não vem de nenhum desses filósofos. É Ele é a sabedoria. A sabedoria se fez homem. Então, o que é loucura no mundo de Deus o fez para confundir os sábios. O que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus o escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura se possa vangloriar diante de Deus. Ora, é por Ele que vós sois, em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, a justiça, a santificação, a redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Não somos nada, sem mim nada podeis fazer. Não consigo me salvar e nem me levar com nenhum outro Deus. Eu tenho que me render a Cristo. Eu tenho que ser forte, humilde e obediente como Cristo foi até a morte de cruz. Quando os gregos pediram, Evangelho de João 12, 20, pediram para ver Jesus, Jesus lhes responde, né? Havia alguns gregos entre os que tinham subido para orar durante a festa, e vai dizer na Bíblia de Jerusalém, são os não-judeus que abraçaram o monoteísmo de Israel, em certa medida as observâncias mosaicas. Jesus lhes respondeu com essa loucura. Jesus veio dizer aos gregos, é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida perde, quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou, aí também estará o meu servo. É um Deus colado conosco, colado, entra pela nossa boca, corpo, sangue, alma e divindade na Santíssima Eucaristia. É um Deus que fez um conosco, desceu até a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Se alguém quer servir-me, siga-me. Minha alma está agora conturbada, que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ele estava e ouvira dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, um anjo falou-lhe. Jesus respondeu, essa voz não ressoou para mim, porque eu sou Deus. Eu sei o plano de Deus, Deus me falou, né? Mas para vós, eu sou para vós. E agora o julgamento deste mundo. Agora, o príncipe deste mundo será lançado fora. Aquele que pregou que você tem que conhecer o bem e o mal,
Aquele que disse que se você conhecer o bem ou o mal, você vai ser como um Deus, é por isso que Deus não quer que você conheça o bem e o mal? Aquele soberbo que ignora e odeia a humildade, que não aceitou que Deus elevasse uma alma humana, Maria, acima dos anjos, que é ele, soberbo, arrogante, né? Não aceitou Maria, tem horror do nome de Maria, ele será derrotado, será lançado fora. E quando eu for elevado da terra, agora na Semana Santa, vamos lembrar, atrairei todos a mim. Essa loucura de amor que eu faço, a paixão de nosso Senhor por nós, essa loucura vai atrair todos a Ele. E nós seremos salvos, meus irmãos. Nós seremos salvos sem merecer, ainda pecadores. Nós seremos salvos porque nos arrependemos e buscamos consertar nossos caminhos e não buscar as saídas por nós mesmos. Para terminar as leituras da Bíblia que eu queria fazer com vocês, vai dizer o seguinte. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Ele tinha a condição divina. Não se considerou o ser igual a Deus. Não considerou o ser ele, Cristo, igual a Deus, como algo que se apegar ciosamente. Esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achado em figura de homem. Humilhou-se. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra, e para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Jesus nos resgatou se despojando do que Ele é. E nós que não somos nada e achamos que somos deuses, o que sobra para nós? Hoje a gente está meditando a encarnação de Cristo. Eu gostaria de pegar para vocês a Suma aos Gentios apenas em 2 trechos, porque São Tomás de Aquino nos ajuda muito nisso. Ele vai dizer que com relação a esses cultos que os gregos faziam, ele diz que, eu estou no capítulo aqui 909, tá? 119, capítulo 119, que está em Romanos, eu tive que pensar. Aqui eu estou no parágrafo 2909, tá? Da Súmula contra os Gentios, Suma contra os Gentios. Por esse motivo foram introduzidos sacrifícios sensíveis que o homem oferece a Deus, não porque Deus deles necessite, mas para tornar presente ao homem o seu dever de referir a si e o que lhe pertence a Deus. O sacrifício é a busca do homem se conectar com Deus, tá? Então por isso que a gente pode idealizar aqueles sacrifícios do jovem grego pré-cristão, que Dom Estevão falava, essa vontade de conexão com Deus, né? E o que lhe pertence a Deus como fim criador, governador e senhor do universo. Então isso existe, isso é real, e hoje nós fazemos isso na Santa Missa, sendo que ele é o próprio sacerdote que se imolou, ele é o altar e ele é o cordeiro, né? Ele é o banquete, né? É o banquete para nós. Mas vamos pegar aqui também a sequência no 2911, que diz: também são feitas pelos homens algumas ações sensíveis, não para moverem a Deus, mas para que por elas sejamos despertados para as coisas divinas, como são as processões, genuflexões, vozes clamorosas. Essas coisas são feitas, né, não como se Deus dela necessitasse, pois Deus conhece tudo e a sua vontade é imutável, recebe o afeto espiritual, não os movimentos do corpo, mas fazemos tais coisas por nossa causa, para que por meio dessas ações corpóreas a mente se eleve para Deus e se inflame a nossa afeição. E ao mesmo tempo professamos por meio delas que Deus é o autor de nossa alma, de nosso corpo, a quem oferecemos esses obséquios espirituais e corpóreos. Então, sacrificar a Deus no Antigo Testamento não era o mesmo que sacrificar aos deuses do povo grego. Era uma forma do povo entender que estava unido a Deus. Era uma ritualística que a vinda de Cristo, né, a encarnação de Cristo na Terra veio suplantar, porque não existiria mais nenhum sacrifício possível ao alcançar essa divindade.
O sacrifício era Deus se sacrificando. Então, muito ao contrário do que diz aqui, nessa origem gnóstica do homem conseguindo contemplar e se elevando, se assemelhando a um Deus, não, hoje nós somos convidados a nos unirmos nesse sacrifício da cruz. Esse que o mundo rejeita. Ele prefere a gnose porque a gnose não lhe cobra sacrifício. A gnose lhe cobra só o sacrifício do conhecimento, mas não é nenhum sacrifício. É um ato que muitas vezes está permeado de vaidade, mas não é assim que Deus ensina. Aqui, no capítulo, deixa eu ver em que capítulo estamos, 54, né? Estamos no livro 4, capítulo 54, vai dizer, no 3.929, parágrafo, tá? Além disso, assim como o homem é disposto para a bem-aventurança pela virtude, dela é também impedido pelo pecado. E aí vem a lógica da encarnação, tá? Porque a gente está falando da encarnação de Deus com Santo Tomás aqui. Ora, o pecado contrário à virtude é impedimento para a bem-aventurança, não só porque traz uma certa desordem à alma, enquanto afasta da ordenação para o devido fim, como também ofende a Deus, de quem espera o prêmio da bem-aventurança, enquanto Deus cuida dos atos humanos, e o pecado é contra a caridade, como foi plenamente demonstrado já aqui, né? Além disso, tomando o homem consciência dessa ofensa pelo pecado, perde a confiança de se dirigir a Deus. Entendem de onde vem aquela ideia grega? A confiança necessária para a aquisição da bem-aventurança. Realmente Deus fica muito distante mesmo do homem, se a gente for pensar assim, né? Na Arca da Aliança eles não podiam nem tocar, só os sacerdotes, só aqueles que podiam oferecer os sacrifícios, né? Eram determinadas pessoas escolhidas que poderiam tocar, né? E o Cristo que se deixa tocar e cura as pessoas que o tocam, né? Então, olha a transformação. Então, pois necessário ao gênero humano, que transborda de pecados, que lhe seja ministrado um remédio contra os pecados. Ora, esse remédio não pode vir senão de Deus, que pode mover a vontade humana para o bem, repondo-a na devida ordem, e pode perdoar a ofensa que recebeu, porque uma ofensa só é perdoada por quem recebe. Então, quem recebeu a ofensa não foi Deus? Então, vamos para a lógica. Para o homem livrar-se de uma ofensa passada, é necessário que ele tenha conhecimento do perdão vindo de Deus. No entanto, só pode ficar certo disso se Deus certificá-lo. Olha lá, estão caminhando para a encarnação, presta atenção, né? Para ter certeza de que ele está perdoado. Por isso foi convenientemente e útil ao gênero humano, para que se conseguisse a bem-aventurança, o encontro com Deus de novo, a contemplação, que Deus se fizesse homem. Desse modo, conseguiria de Deus perdão dos pecados e pelo Deus homem a certeza desse perdão. Daí dizer o Senhor, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, e o apóstolo, o sangue de Cristo, purificará as nossas consciências das obras mortas, para que o Deus vivo seja servido. Além disso, para terminar, né, aqui esse trechinho, pela tradição eclesiástica nos é ensinado que todo o gênero humano foi infectado pelo pecado. Ora, é próprio da ordem da justiça divina, como se depreende do que acima dito, que sem satisfação Deus não perdoa o pecado, né? Sem a desculpa necessária, né? Que desculpa é essa que Deus precisa para perdoar? Ora, nenhum simples homem poderia satisfazer pelo pecado do gênero humano, porque um simples homem é algo menor que a totalidade do gênero humano. Como que um homem vai oferecer por todo o gênero humano? Ele é menor, ele é uma partícula, é uma das partículas do gênero humano, né? E aí vem essa aflição grega da infelicidade, da estar fadada à infelicidade, né? E aí vem essa ideia, né, desse movimento estoico, né, de não sofrer, né, ser impassível, não me dou nem as paixões e também nem ajudo com nenhuma paixão, porque não é capaz de atingir o sentimento perfeito. Mas Jesus atingiu. Jesus atingiu. Então, nenhum simples homem pode satisfazer o pecado, porque é algo menor que a totalidade do gênero humano. Por isso, para que o gênero humano fosse livrado do pecado comum, foi conveniente que alguém satisfizesse e que esse alguém fosse homem, pois ao homem competia a satisfação. E foi também conveniente que tivesse algo acima do homem, para que o seu mérito fosse suficiente para a satisfação do pecado de todo o gênero humano. Ora, na ordem da bem-aventurança, maior que o homem, só há Deus. Pois os anjos, embora superiores no tocante à condição natural, não o são no tocante à ordem do fim.
Porque o mesmo bem os torna bem-aventurados. Ou seja, eles não se valem por si mesmos, eles também são dependentes, né? Por isso, para o homem conseguir a bem-aventurança, foi necessário que Deus se fizesse homem, tirando o pecado do gênero humano. E é justamente o que João Batista atribui a Cristo: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. E o apóstolo escreve: como o pecado de um passou para todos em condenação, também a graça de um passa para todos na justificação. Eu queria pegar esses trechinhos com vocês como uma forma de comemorar a encarnação de Cristo, como uma forma de ser agradecida por tudo que a Sagrada Família nos fez. Estamos no ano de São José, sabemos que São José ofereceu também sua vida, e pelos ritos do povo hebreu, o próprio Cristo em sacrifício, tanto incorporando Cristo na circuncisão, né, o povo hebreu pela circuncisão, em que Cristo não era resgatado, mas ele era o próprio resgate, mas inserindo ele com plenitude no contexto humano, para resgatar toda essa história do homem, tanto perdido no deserto, quanto perdido na própria sabedoria, né? E vai dizer em Eclesiastes, tudo é correr atrás do vento. Por quê? Porque veio aquele, se encarnou, se fez visível ao olho humano, né? E é visível em tantas aparições na igreja, é visível nos milagres que estão por aí, nos sinais que ele dá do seu amor, o milagre de Lanciano, os milagres eucarísticos que estão aí pelo mundo, para mostrar que se fez visível, continua visível numa partícula de pão. Só um Deus tão poderoso poderia permanecer presente na face da terra, fechado num sacrário, numa partícula de pão. Então não contemplamos mais um Deus, né, muito distante. Contemplamos aquele que nos visitou, nos convidou a servir, nos convidou a um resgate pelo serviço e pela humildade. Então que seja hoje um dia venturoso para todos nós, em que primeiro reconheçamos o valor que Cristo veio nos dar se encarnando no seio da Puríssima Virgem Maria, né, ajudada por São José em tudo, né, desde a concepção até o último suspiro dele na terra, né, foi um pai presente, mas também será para nós, tanto a Virgem Maria como Cristo. Por quê? Porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, tudo o que há em Cristo, então haverá em nós. Não numa distância intransponível, mas numa distância já superada pela encarnação. Ele é o pontífice, ele é a ponte entre Deus e os homens. E ele quis deixar a sua Santa Igreja como continuidade dos seus ensinamentos, como propagação e evangelização pelo mundo inteiro, e é isso que nos cabe. Hoje, mais do que nunca, na festa, né, da Anunciação do Senhor. Eis que está conosco agora o Senhor Jesus. Alegremos-nos e exaltemos e adentremos no mistério da nossa Páscoa, dos sofrimentos de Cristo, cada vez mais sentindo que aquilo foi por você e por mim. É esse o nosso valor, o valor de um Deus crucificado. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, e que Jesus nos ilumine, nos ajude a sermos, né, como a gente sempre pede nas orações, né, dignos de suas promessas. Até mais, fiquem com Deus.